amamentar, eu gosto, eu não gosto, afinal quero, já não quero. Esta questão da ligação, da ansiedade, das reflexões, das próprias fantasias, é realmente um processo muito individual, mas que no fundo é transversal também a outras mulheres. Este um esquema complexo, que é da Canavarro, já tem mais de 20 anos, mas que eu continuo a achar que ele é maravilhoso e muito completo. Ela coloca aqui neste esquema tudo aquilo que são as representações da gravidez e maternidade, tudo aquilo pela qual a mulher passa. Nós achamos só que é gravidez, a concepção, espermatozoide, óvulo, a barriga cresce, nasce o bebê. E ela põe-nos aqui, neste esquema, tudo aquilo que acontece. Portanto, se repararem, estas representações que eu vou ter da minha gravidez e do meu projeto de maternidade vão ser influenciadas pela personalidade. A minha personalidade está a ser influenciada por fatores genéticos, mas também por todos e sobretudo por todos os fatores históricos e socioculturais. Também por todas as crenças associadas tudo o que eu passei na vida, os meus estereótipos, os preconceitos, tudo aquilo que a família me passou, e depois também as próprias crenças da gravidez. Quantas vezes é que também não ouvimos? Eu, ainda por cima sou do meio pequeno, e ainda me lembro quando a minha irmã nasceu, se não se dá não sei o quê, ela nasce com o cabelo em pé, não ponhas nada no bolso porque senão vai sair com esse sinal, não ponhas o cinto porque vem o cordão enrolado. Não é? Há tantas crenças, há tanta coisa, tantos fatores também históricos, socioculturais que vão influenciar este processo. E por outro lado, estes processos mais cognitivos, a decisão de engravidar, houve desejo, há algum significado nesta gravidez ou não? Depois há a gravidez e o controle do corpo, que eu vos falava. Também outra dimensão que vai afetar a nossa representação de gravidez. O próprio comportamento que eu vou adotar, vou estar mais ansiosa, menos ansiosa. E o comportamento materno, já dou festinhas na barriga, não dou festinhas na barriga, já comprei a roupinha, não comprei a roupinha, já preparei o ninho, não preparei o ninho. Portanto, tudo isto vai influenciar estas representações. E depois também os fatores de desenvolvimento e os próprios fatores associados à minha história pessoal. A maternidade liga-se muito com a história da família, a minha família de origem, a relação com a mãe, a relação da mãe com a avó, a história das mulheres, como eu vos dizia no início. Experiências prévias de gravidez, minha ou de pessoas próximas. Isto tudo está aqui presente, não é? No nosso imaginário quando engravidamos. A própria profissão, o saber de mais, o saber de menos, não é? Eu psicóloga, a enfermeira, não é? Mas o saber de menos também não ajuda. Há um texto que está na análise psicológica, que é uma revista do ISPA, que nunca mais me esqueci desse caso, que trata de uma engenheira mecânica que dá mesmo o bebê para a enfermeira, leve-o. Eu sempre trabalhei com máquinas, com parafusos, eu não sei cuidar de um ser humano, leve-o. Em que há ali quase uma descompensação na altura do parto, tendo em conta também com esta dimensão profissional que muitas vezes nos tolda. Muitas vezes também o ser psicólogo, o ser educador de infância, pode toldar-nos. Eu sei muito da teoria, mas eu agora não sei fazer isto. Por exemplo, isto não me aconteceu neste processo, mas acontece muitas vezes na educação do meu filho. Eu até partilho isto muitas vezes com as minhas alunas, que vão ser educadoras e professoras. Eu digo, olha meninas, eu vou chamar-vos para vocês irem lá para casa, porque eu agora não sei nada. Há coisas que eu desaprendi. Porque esta dimensão profissional torna-nos competentes, mas também nos tolda um bocadinho o pensamento, não é? Porque depois a dimensão emocional, pronto, o que é que eu faço agora? Isto não estava na página tal, isto eu já não sei responder. Então é muito interessante ver que a dimensão profissional também cria muito daquilo que nós somos enquanto identidade. E depois a própria noção de maternidade e experiências existenciais, a forma como eu vejo o mundo. Que era também algo que eu posso partilhar.
eu dizia muitas vezes assim, mas eu vou pôr uma criança no mundo porquê? Eu digo muitas vezes, se a pandemia tivesse sido antes do Lucas nascer, eu não teria tido, possivelmente eu não teria engravidado. Porque eu questionei muitas vezes o mundo, eu vou pôr um filho, que agora vêm os vírus, e se calhar vem mais vírus, e depois a humanidade, como isto está... estas questões todas existenciais. Por isso é que eu durante muito tempo ponderei adotar. Eu dizia, mas há tantas crianças no mundo, porquê é que eu vou pôr outra criança no mundo se há tantas crianças que precisam... Pronto, estas questões existenciais também são muito, muito interessantes e também confluem para aqui, para aquilo que estamos a vivenciar. E depois as próprias relações interpessoais, tenho rede, não tenho rede. Por isso é que é importante esta questão, esta dimensão da atividade física, o estar num grupo de preparação para o parto é essencial. E eu falo por mim, eu, por exemplo, no meu grupo de preparação para o parto, ninguém falou destas questões. Não houve psicologia abordada. Era tudo muito mecânico. Olha, dás de mamar assim, dás de mamar... Foi super importante, principalmente pela relação e pela rede de apoio. Depois tivemos o grupo daquelas mães e da própria enfermeira, mais nas questões da amamentação e falar com as grávidas, que estavam grávidas na mesma altura, para ser uma rede ali. Olha como é que estás a fazer, a tua também está com as cólicas, o que é que tu fazes? Mais nesse sentido. Mas senti muita falta, e também como psicóloga, não fazia mal nenhum eu ser psicóloga, mas senti falta desta dimensão da psicologia. Portanto, aqui uma dica ali para a colega que está nesta área da preparação do parto, é muito importante esta questão de falar de mulher para mulher, desdramatizar estas questões, é muito importante falarmos e ouvirmos e dizermos que é normal. Falo mais sobre isso, eu estou a gostar de ouvir. Às vezes é só ouvir, é só ouvir. A própria relação conjugal vai também andar aqui muito, muito aos trambolhões. Há relações que se fortificam, há relações que se propicia o afastamento, um pai que se sente fora, um parceiro que se sente fora do processo, a mãe que se pode fechar mais sobre si própria, e depois todo o relacionamento até com filhos, caso existam. Portanto, eu não vou perder muito mais tempo com isto, mas se vocês depois no final do PowerPoint têm esta referência da Canavarro, podem ir consultar, que é muito interessante a forma como ela põe, como é que ela, desta forma dinâmica, mete tudo sistemicamente a funcionar. Eu não sei se vocês conseguem ver bem este gráfico, mas vamos falar de todas as fases. Vamos falar das etapas psicológicas e das tarefas da gravidez do ponto de vista da psicologia. Existem 3 etapas psicológicas e existem 7 tarefas psicológicas que vão existir e que supostamente vão acontecendo em todas as mulheres e que foram amplamente estudadas e que estão publicadas e que há muitos estudos em torno delas. Vamos então rapidamente passar, eu não vou perder muito tempo a aprofundá-las, é só dar-vos um conhecimento e depois vocês, se tiverem curiosidade, vão aprofundar mais. Portanto, temos a primeira etapa, que é coincidente do ponto de vista psíquico com o primeiro trimestre, é que nós chamamos a incorporação. Portanto, o primeiro trimestre, do ponto de vista psicológico, chama-se incorporação. Esta incorporação é muito interessante, porque nem sempre a mulher sabe que está grávida, mas nós achamos que este primeiro trimestre é realmente muito importante. Quando a mulher não sabe que está grávida e passa, é menos um trimestre que teve para fazer a incorporação, como nós dizemos. E quando se sabe mais tarde, já vai na tarefa, na etapa seguinte e depois perdeu esta etapa que é muito importante. É aqui na incorporação que a mulher, ou não sentir, propriamente, não sente a barriga maior, muitas mulheres não têm qualquer tipo de sintoma. Há muito aquela ambivalência. Nós dizemos mesmo que é uma fase de ambivalência. Estou grávida, não estou grávida. Isto é verdade. Não, isto não é verdade. Tenho medo. Não tenho medo porque eu nem sequer estou grávida. Isto é tudo, se é bem o período. Mas ao mesmo tempo começam possivelmente a surgir alguns sintomas. Há autores que até dizem, há muitas correntes. Há quem diga que os enjoos podem surgir como uma forma inconsciente de não aceitação.
do corpo dizer que está ali um corpo estranho. Não sei se a colega enfermeira já ouviu essa teoria. Há quem diga pelo contrário, se estás nauseada, se estás muito vómito, é sinal que está mesmo bem implantado e que já está tudo bem. É muito interessante perceber que, do ponto de vista de psicossomática, há muitas interpretações para isto, mas o que é facto é que há ali um corpo que é estranho, até do ponto de vista psicológico para a mulher. Então, esta fase de ambivalência vai fazer com que a mulher também durma mais, se volte mais para si própria, e isto vai também reduzir a própria frequência das relações sexuais, um maior afastamento por vezes do casal, porque com medo que a coisa possa não evoluir, com medo do próprio papel que está a começar a surgir, a própria identidade. É realmente uma fase muito complexa. Nem sempre as grávidas procuram os psicólogos nesta fase, mas deviam, porque a incorporação é mesmo uma fase de ambivalência que tende a atenuar depois no segundo trimestre. Portanto, nós dizemos mesmo que é ambivalência entre a aceitação ou a rejeição da criança. Está bem? O segundo trimestre já nós chamamos a fase da diferenciação. A barriga começa a crescer, portanto já não há muitas dúvidas que há ali gravidez, que há um bebê que está a crescer, também vamos fazendo as ecografias é uma ótima forma de trabalharmos conscientemente este processo, mesmo as ecografias 3D, há quem diga, vais lá, mas eles são todos iguais nas 3D, mas nós até dizemos, pá, vai, porque às vezes só o facto de ver o bebê faz com que a mãe sossegue, ele está bem, o coração bate. Há mães que precisam fazer isto muito frequentemente porque estão constantemente com medo de perder o bebê. Portanto, isto é vivenciado de forma muito diferente, mulher para mulher, mas até do ponto de vista hormonal, é uma fase mais calma. E desta diferenciação do ponto de vista da mente, em que a mãe começa a perceber e a aceitar que há ali um bebê que é diferente de si. E depois começa a haver esta relação, vou falar mais para a barriga, ou já não ter medo de acariciar, porque já se passou aquela fase de maior perigo de haver um aborto, uma perda gestacional, e aqui começa a relação. E depois, quando começam os pontapés, mais ainda, não, afinal ele existe mesmo, ele até mexe, já viram? Ele ouve a minha voz e já está a mexer. Eu, como uma coisa mais açucarada, ele responde, ele já me conhece. E isto tudo faz com que a maternidade vá começando a surgir. Isto, a partir de se tudo corre dentro daquilo que é a normalidade. Mas simultaneamente também a gravidez é sempre um momento em que há este voltar para dentro. Portanto, também, não sei se vocês têm a possibilidade de ir falando com os parceiros ou com as parceiras, portanto, vendo isto aqui no sentido das novas parentalidades, mas o desdramatizar, nós dizemos muito, o desdramatizar no casal, olha que isto é normal, este afastamento, porque a mulher está a incorporar tudo isto, está-se a diferenciar, o desmistificar, porque há muitos divórcios no primeiro ano, depois do parto. Já vamos falar nisso, porque é uma coisa que não se fala muito, na depressão pós-parto do pai. E começa muito aqui na gravidez, o não compreender, a minha mulher está estranha. Aliás, o meu marido foi com uma t-shirt para o parto e dizia: eu sobrevivi à gravidez da minha mulher. Pronto, vou ver. Ele dizia muitas vezes: pronto, já vou ter a minha mulher de volta. Mal sabia ele que eu ainda ia demorar mais não sei quanto tempo a ficar, a sentir-me eu novamente. Mas há muito isto dos homens terem que ser informados, porque de facto eles não vivenciam esta mudança no corpo. Como a imagem lá atrás, logo no início, está na cabeça, mas só quando o bebê chora é que lhes cai a ficha. Nós dizemos que há muitos homens que estão grávidos, engravidam, porque há homens que ficam com desejos também, engordam. É verdade, é muito interessante porque, do ponto de vista psicossomático, há pais que até vivem o projeto de parentalidade de forma mais intensa do que a mulher. Portanto, eu não vou aqui generalizar, mas em norma, o homem só quando tem ali o bebê nos braços é que diz: Ok,
há aqui qualquer coisa que está a mudar. Nós tivemos aqueles 9 meses e o pai é naquela altura. E nem sempre tem aquele distanciamento e o conhecimento para perceber que há muita coisa que está ali a mudar. A mãe já teve esse tempo, o pai não. O pai ou a companheira. Depois o terceiro trimestre vai ser a separação. A separação é a compreensão mesmo que vai haver uma separação daquele objeto que nós dizemos na psicologia, o objeto interno, a aceitação do parto. E aqui também podem surgir também angústias, tem tudo a ver com a história de vida, com aquilo que nós conhecemos de outras histórias. Pois é nesta altura que toda a gente vai contar que o parto, o meu parto foi assim, o meu parto foi assado. Se calhar não há necessidade, não há necessidade de falar muito sobre os partos. Olha, vamos esperar pelo melhor, vai estar tranquila, é normal se estás com medo, mas também não desdramatizar muito, porque a mulher tem direito a ter medo. Eu posso, mais uma vez, expor a minha experiência, que eu acho que isso também às vezes ajuda. Eu, desde pequenina, não me perguntem porquê, eu desde pequenina tinha um medo enorme do parto. Para mim aquilo era assustador. Eu não sei, minha mãe era professora e deu-me logo aqueles livros sobre a sexualidade, sobre ter o bebê. Eu não sei se foi de alguma coisa que me possa ter originado aquele medo, mas eu sei que cresci com um medo enorme do parto, ou de outra vida, não sei. Mas isso já não podemos provar. E então, eu quando engravidei era o meu maior medo. E eu tive a possibilidade de programar o meu parto. Eu pedi ao meu médico logo desde o início, doutor, eu não sei o que é que o doutor acha sobre isto, mas eu quero fazer cesariana. E eu tive um médico, portanto, estava no privado, tive um médico que estava completamente alinhado comigo e disse: Olha, Isabel, pela tua idade, isso é uma coisa que tu achas que te vai afetar durante a gravidez e que te vai trazer angústia, ansiedade, vamos lá a isto. Quando chegar a data, tu também já tens esta idade, eu normalmente, quando as mulheres têm 40, mais de 40 anos, programa ali o parto para as 38 semanas, e para mim foi determinante para eu viver a minha gravidez com a tranquilidade que vivi, porque senão eu tenho a certeza que eu ia panicar a gravidez toda. E eu digo muitas vezes, eu sei que nós temos um Sistema Nacional de Saúde, eu sei que nós não podemos fazer isso a todas as grávidas, mas tão bom seria que nós pudéssemos ter este cuidar, não é? Com a grávida. E se nós não temos este cuidar, pelo menos que noutras esferas, e falo aqui na atividade física, no contacto que vocês vão ter com estas mulheres, que elas possam falar abertamente sem se sentir julgadas. Eu falo disto abertamente porque tenho resolvido dentro de mim, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu tinha pânico do parto e que consegui que fosse respeitada a minha hipótese e fui uma privilegiada. Fui uma privilegiada, mas também podia ter tido um médico que dissesse: oh, Isabel, esqueça lá isso e vamos, está no privado, mas quem escolhe e para o bebê vai ser melhor o parto normal e vamos para o parto normal. Não, tive um médico com sensibilidade e que aceitou a minha decisão. Isto para vos dizer que esta separação é um momento que até nos sonhos se manifesta. Por exemplo, é normal que a grávida, no terceiro trimestre, que é o trimestre da separação, possa vir a ter sonhos catastróficos. Vocês sabem que nós na psicologia analisamos muito os sonhos. Que possa sonhar que o bebê morre, que possa sonhar que o bebê nasce em forma de animal, de rato, Isto é normal. É a forma do nosso inconsciente se preparar para a perda. Portanto, nem sempre uma morte num sonho é sinal que vai correr alguma coisa mal. Nós até dizemos, isso sonhar com morte, isto é sinal que tu estás a preparar para uma mudança, para uma transformação. Portanto, se a grávida chegar a uma sessão convosco e dizer: eu tive uma noite horrível, tenho tido sonhos horríveis, olha, fala-me um bocadinho sobre isso. Então, tem sonhado com o quê? Então, mas sabe que nesta etapa é normal, porque está a separar-se mentalmente do seu bebê, para ele vir, é normal. É uma forma de se separar, porque foram 9 meses em conjunto e agora vai ter que se separar. Eu posso-vos dizer, como o meu foi programado, que eu chorei o dia todo, agarrada à barriga, eu vou ter muitas saudades de estar. E chorava, e chorava, e chorava.
o luto de uma barriga, porque foram muitas vezes com o bebê. Portanto, o chorar, o deitar cá para fora é das coisas mais saudáveis. E se vocês puderem proporcionar, claro que elas vão lá para treinar, mas ter um espaço em que a mulher pode confiar noutra mulher, ou num homem, porque vocês também poderia ser um homem. Eu também, felizmente, tenho tido, e na maternidade tive enfermeiros maravilhosos também, homens, tão sensíveis que via-se mesmo que tiveram formação nesta área. Portanto, compreender estas etapas psicológicas da gravidez é estarem mais preparadas para o contacto com a grávida, está bem? E isto vai também estar a par com as tarefas. Portanto, há as etapas e há as tarefas da gravidez. As tarefas são, nós chamamos que é uma matriz que nos vai também ajudando a perceber, enquanto as etapas psicológicas ocorrem, a mulher vai conseguindo traçar tarefas que depois lhe vão permitir ter um projeto de parentalidade mais sustentável e mais robusto. Portanto, são 7 tarefas que vão desde a aceitação até. Eu não vou perder muito tempo aqui com as tarefas, mas eu já fui falando nelas à medida que fui falando das etapas, mas só dizer que as etapas psicológicas terminam no parto, as tarefas ainda continuam no pós-parto, está bem? A quinta, sexta e sétima tarefa coincidem ali com o puerpério e com o pós-parto. Porque depois já tem a ver com o tal, com estabelecer também a relação consigo, com o bebê e com os outros, que não é logo imediato. Portanto, só acontece nos tempos depois do parto, está bem? Não é logo ali no parto, olha, agora sou mãe. Não, a maternidade não é assim, nós não somos logo mães a 100%, não vamos ser logo companheiras a 100%, não vamos logo conseguir ser filha e mãe da nossa mãe. Não conseguimos estar da mesma forma com o nosso núcleo de amizades. Esta quinta, sexta e sétima tarefa só depois do parto e puerpério. Depois aqui chamar-vos a atenção para o parto, este parto que muitas vezes associamos ao medo, o parto que é cultural, porque se nós formos para a África, para a Ásia, eu não vos disse, mas nós aqui no Politécnico trabalhamos muito com São Tomé e Príncipe, na área da educação. Eu já trabalho com São Tomé e Príncipe desde 2013. Já estou no terceiro projeto, que são sempre projetos com 3 anos e meio, para a Gulbenkian, para o Banco Mundial, para a Unicef. E tenho também outras realidades com a África, e é tão interessante ver. E eu agora estive numa missão de 2 semanas, agora em setembro, de um projeto que estamos a fazer a reforma educativa e dos manuais, e estava lá com uma colega minha que estava grávida, santomense. E ela é assim, mais novinha, e eu, a despedir-me dela, disse: então, olha, que tenhas uma hora pequenina. Ela não sabia muito bem o que é que era isso da hora pequenina, mas eu tive de explicar, em Portugal nós chamamos a hora pequenina, que é para ver se corre bem. Ela disse assim, eu já ando a tratar disso. Eu já ando a fazer os banhos. E eu, os banhos? Sim, os banhos. Isto não vai custar nada. Então, começam a fazer banhos com folhas de papaya, fazem os banhos um mês antes, mais ou menos, de terem o bebê, começam a fazer os banhos, e ela diz que afasta os maus espíritos, afasta todas as ideias más que possa ter tido do marido. É engraçado porque ela diz que tudo isso é que vai atrapalhar o parto. Portanto, todas as coisas, e aquilo faz a limpeza toda. Portanto, faz a limpeza e ela vai conseguir ter, e eles acreditam mesmo nisto. Acreditam que pode ter o tal parto sem dor. Se nós formos ver, até antropologicamente falando, o parir em pé, que é algo que nós também aqui já começamos a adotar cada vez mais, porque o parir deitado nem sempre é a melhor postura, nós sabemos que não o é. Portanto, a nossa sociedade ocidental vê este momento como algo que deveria ser mais normalizado e mais natural. Eu não sou contra os partos dos hospitais, eu sou
completamente a favor de um parto num hospital, completamente, porque acho que se a medicina evoluiu, se a enfermagem evoluiu, se evoluiu, é no hospital que nós devemos estar, mas acredito também na humanitude, que devemos ter cuidados, porque isso também já está a evoluir e nós sabemos que se uma mulher estiver bem, segura, tudo isso vai contribuir de uma forma mais digna e, e feliz, no fundo, e tranquilizante para a mulher. Portanto, só chamar aqui a atenção do parto, que pode trazer esta ansiedade, que vocês também podem falar sobre isso, e para estarem preparadas para o pós-parto, porque muitas das vezes também recebem mães muito traumatizadas. Portanto, terem esta condescendência de ok, agora já estás, agora vamos lá voltar à tua forma. Não, muitas das vezes elas precisam é de atividade física para processarem, para se reconciliarem com o próprio corpo, com aquilo que aconteceu durante a gravidez e principalmente durante o parto. Nem sempre o parto é um parto feliz. Então terem esta noção da atividade física como algo reparador, está bem? Do corpo, da mente e do corpo. Esta ideia de que não és mais a mesma, eu não sou mais a mesma, é uma verdade, por mais que nos digam, isso é da tua cabeça, tu és a mesma, tu vais voltar a ser a mesma. Mas isto é uma curiosidade que só há pouco tempo também foi comprovado que, de facto, esta troca não é, entre a mãe e o bebê naqueles 9 meses é tão brutal que realmente provoca mudanças na mãe. Ressonâncias magnéticas e aqui o contributo da neuropsicologia comprovam mesmo mudanças na estrutura cerebral da mulher. Isto não é fascinante? Por isso é que dizemos que temos cérebro de grávida. Passamos a não ter tanta memória, mas passamos a estar muito mais despertas para o choro. Passamos a ter competências que até então não tínhamos. E isso aproxima-nos muito, se calhar, do animal. Não é? Esta diferença que o próprio cérebro, esta mudança de estrutura do cérebro. Portanto, sim, nós não somos mais as mesmas, mas vamos voltar a ser. E aqui, reparem, as zonas do cérebro que são ativadas, até para fortalecer esta ligação com o bebê. Isto é tudo químico, físico-químico, fisiológico, mas há realmente mudanças a acontecerem. E depois esta teoria, para além da epigenética, que também cada vez mais falada na nossa área da psicologia da gravidez e parentalidade, o microquimerismo materno-fetal, que realmente há vestígios, assim falando em senso comum, vestígios do bebê na mãe. Que há vestígios da mãe no bebê, nós já sabemos, mas ao contrário também. Depois, com mais calma, vocês leem este texto. Não sei qual é que é a abordagem da enfermagem, mas isto é uma tendência e cada vez mais se fala neste fenómeno que há células fetais que passam para a mãe, que permanecem e que até são mobilizadas em situação de doença no corpo da mãe. Portanto, isto é mesmo fantástico e que reforça que estamos a falar agora da dimensão corpo, como vocês vão trabalhar, e que realmente é normal que a mulher se sinta diferente, porque há mesmo diferenças a acontecer, mesmo depois daquele bebê não estar na barriga, porque depois também as hormonas, toda a parte hormonal, tudo o que é segregado no parto, depois até todas as hormonas relacionadas com a amamentação ou não, ou com a interrupção da amamentação, que é algo que vocês também podem e devem desmistificar. Não sei qual é que é a vossa postura quanto a isso, mas um profissional desta área, seja ele enfermeiro, seja ele educador, seja ele preparador físico ou de um curso de formação para o parto, não sei qual é que é a vossa postura quanto a isto, mas claro que nós devemos promover a amamentação, mas não podemos fazer com que as mulheres se sintam mal ao ponto de não conseguirem verbalizar que não querem amamentar. Não sei se querem dizer algo sobre isto.
Eu posso dar um exemplo nos cursos de preparação para o parto que dou e em todas as mulheres grávidas. Eu tenho sempre esta conversa do ponto de vista psicológico, que é vocês não vão sentir aquele amor gigantesco, vocês vão chorar porque está a chover, vocês vão ter das relações um momento muito crítico com os vossos companheiros, portanto, esta consciencialização de alterações e períodos psicológicos muito mais críticos eu tenho. E a amamentação é precisamente isso. Sabemos que a amamentação, é muito mais benéfica que qualquer outro tipo de alimentação, mas, e isto eu digo a toda a gente, no puerpério, no parto, em tudo, a amamentação tem que ser bom para os dois, e a partir do momento que não é para um deles não faz sentido. Muito bem, é mesmo isso. Pronto, e aqui na atividade física, neste acompanhamento que vocês vão fazer, também é algo que vocês podem ir introduzindo, porque muitas vezes estas mães não têm a oportunidade de falar disto com ninguém, têm vergonha. Nós podemos dizer, que clichê, ó, professor, já ninguém tem vergonha de falar nisto. Têm. Têm vergonha de falar nisto, têm vergonha de falar sobre a alimentação, sobre a sexualidade, sobre o ser ou não boa mãe. Têm vergonha. É normal, porque a gravidez sempre foi muito idealizada e a maternidade também, não é? Que nasce o bebê, nasce a mãe, o estado de graça, a depressão pós-parto. Só há uns anos esta parte é que começa a ser desmistificada e a ser, não é? Porque cada vez mais falamos das questões da saúde mental. Quantas depressões pós-parto é que houveram por aí e mulheres completamente sozinhas, infelizes e que depois desenvolveram quadros complexos porque nunca foram ajudadas. E muitas das vezes basta ter ali uma ajuda na altura que as coisas, que o quadro está a aparecer. Portanto, eu sensibilizo sempre quem está com grávidas e depois no pós-parto, a psicologia, a saúde mental é completamente determinante. Deixa-me só completar uma coisa em relação àquilo que disse, que é, mesmo as mulheres não estão sozinhas, muitas vezes não têm essa vontade para verbalizar as coisas com os maridos. Nós perguntamos, portanto, todas as atitudes demonstram que a mulher não quer amamentar, nós perguntamos diretamente e são os maridos que respondem por elas, a dizer sim, sim. E depois às vezes são sogras, as mães, como é que Já foi? nem entrando por aí, não é? Mas efetivamente não há essa vontade para com a pessoa que está com elas em dizer eu não quero isto. Sim, a família opina muito, as amigas opinam muito, e depois viram a mulher a amamentar, e depois a mulher que não teve problemas nenhuns a amamentar, e eu não vou ser capaz. E depois, olha, isto passou-se com a minha irmã é pediatra. E a minha irmã não teve propriamente assim, sendo pediatra, não teve propriamente uma gravidez e um pós-parto fácil. Sabe-se lá porque eu acho que é mesmo defeito profissional. E, e teve uma enfermeira, e que ela disse que na altura não conseguiu, mas também foi uma exceção, porque ela tem lá uma equipa ótima, mas teve uma que disse assim: as suas mamas com certeza que não vai ter leite. E a minha irmã diz que ficou completamente. E eu pergunto, e ela não é assim uma enfermeira tão. Mas acho que não tem preparação, não sei o que é que ela lá estava a fazer naquele. Mas vocês sabem como é que os hospitais. Ela está no hospital público e teve o filho no hospital público. Mas ela disse: eu nem tive capacidade para reagir. Acho que a enfermeira não está lá, portanto não era da equipa dela, mas ela ficou a dizer: oh, mana, eu ouvi isto. Portanto, esta ideia também, se por um lado há aquelas que tentam, que a mulher, toma lá, tem que ir, olha, pega, olha. Temos outras que dizem, não force, porque se calhar até há mulheres que amamentam, há mulheres que têm muito leite e há mulheres que não têm leite. Quando nós sabemos, e principalmente para quem, eu gosto muito da área da amamentação, sou muito apologista da livre demanda, e nós sabemos que a mulher vai produzindo muito em prol desta ligação, que é a vinculação, que é isto que vamos falar a seguir, destes cuidados, deste toque, de estar com o bebê pele com pele, e que isto nem sempre é trabalhado com a mulher, porque nós preocupamos-nos muito é com a pega, não é? É pega, depois podes pô-lo assim, podes pô-lo assado, podes pô-lo. Mas o papel, neste caso da enfermeira, ou para quem não é desta área, mas que vai acompanhar até na atividade física,
há tanta coisa que se tem de dizer à mãe, principalmente confia no teu corpo. Confia no teu corpo. O teu corpo é sábio, o teu corpo sabe que está ali um bebê. Houve momentos na minha amamentação, e aí a enfermeira que esteve comigo foi espetacular. A enfermeira até me disse, houve uma altura que eu estava a dizer, ai meu Deus, que eu já estou... E eu sabia, mas uma pessoa ali, ela disse-me, olha, agora vais sozinha para o quarto, vais despir o teu bebê e vais estar com ele o tempo que precisares, os dois nus, lembra-te, pele com pele, toque. Aquilo para mim, eu dou graças a Deus àquela enfermeira me ter posto juízo na cabeça e realmente foi esta sabedoria e este não julgar que fez toda a diferença, porque se calhar eu tinha desistido ali da amamentação. Porque eu estava ali naquela luta e se calhar teria sido fácil desistir. E eu sabia, portanto, eu sabia sobre isto, eu ponho no papel das mulheres que nem nunca foram ler sobre a amamentação, que não sabem nada sobre a amamentação, que acham que isto é automático, que o bebê nasce e que aquilo brota, e se calhar há mulheres que brota mesmo, mas há outras que não, e que este amamentar não é assim tão pacífico. Então, ter alguém que na preparação do parto, mesmo em termos de atividade física, que vá falando sobre isto, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Se acham que têm esse papel, que não mandam nas mamas das outras mulheres, que não tem nada a ver com isto, ou se acham que isto também faz sentido para alguém que se está a preparar para a atividade física, para este acompanhamento da grávida e da mulher. Eu pessoalmente Isto é para as doulas, não é cá para nós. Eu acho que faz muito sentido, porque normalmente uma mulher está num curso de preparação para o parto e houve essa informação de uma enfermeira e das mulheres e daquele meio, mas se ouvir isso de outro meio, não é? Se calhar aquilo vai ser ouvido de outra forma, não é? Eu digo isto porque, por exemplo, eu na minha primeira gravidez, a amamentação era algo que me preocupava muito porque a minha irmã tinha tido muita dificuldade. E a minha mãe também me dizia, olha, não consegui, portanto, tu também não vais conseguir. Era o que a minha mãe me dizia, era o que a minha irmã me dizia. É consideração, estereótipos, crenças. Exatamente. E eu fiz um curso de preparação em que a enfermeira desmistificou tudo, explicou tudo, não é assim que funciona, não é de todo isso, isso não existe. E eu, ok, então afinal isto pode ter um caminho diferente, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, não, ou seja, eu dava aulas de pilates, não é? E então íamos conversando muito com quem já tinha tido filhos, quem estava grávida, e se calhar, se naquele meio também tivesse ouvido experiências, em vez de, eu também não consegui, isso é muito difícil, ou tem que ser desta forma, tem que ser daquela. Eu acho que o facto de ouvir de um meio diferente, né? Ou seja, a mulher aqui neste caso vai fazer atividade física, vai com outro intuito, mas é inevitável as dúvidas estarem presentes na cabeça dela, como estavam na minha. É uma rede de apoio, não é? É uma rede de apoio. Deverá ser. Para mim fará todo sentido se isso vier a acontecer, eu partilhar com ela exatamente que está tudo certo e que a natureza que se vai encarregar disso. Eu vou fazendo isso com as minhas amigas grávidas, normalmente, né? E vou-lhes dizendo exatamente dessa forma, que pode ser difícil, pode ser fácil, o que é importante é, se ela realmente quiser amamentar, falar. E falar para perceber de que forma é que as coisas podem funcionar ou não. Eu, na minha experiência, ajudou-me ter pessoas à minha volta que me dissessem que, olha, esquece o que a tua mãe disse, esquece o que a tua irmã disse, não é? Porque eu estava mesmo agarrada àquilo. E mesmo a experiência no hospital não foi muito positiva com a amamentação. Na verdade, eu consegui amamentar porque a enfermeira com quem eu fiz o curso depois foi ter comigo lá ao hospital e ajudou-me, porque as enfermeiras que estavam na enfermaria chegaram à minha vez e disseram, olha, isso não vai dar, o teu peito não dá. Com a minha irmã da área e teve essa péssima experiência. Fizeram a mesma coisa, pegaram num biberão de leite e espetaram na boca da rapariga, da minha filha, e eu chorava, porque eu não queria, eu só queria amamentar, eu não queria que ela bebesse leite que não fosse do meu, tinha aquilo muito presente que eu queria mesmo amamentar, aquilo, eu chorava o dia inteiro, sempre que a enfermeira vinha eu chorava, aquelas hormonas todas aos saltos, eu toda descontrolada e depois
aquela falta de ajuda, e depois a enfermeira, quando foi ter comigo, pronto, ajudou-me, arranjámos ali uma solução, e a verdade é que eu amamentei as minhas 2 filhas até a minha mais nova ainda mama, não é? E a pequena e a mais velha também mamou até ao ano e meio, portanto, mas foi porque tive ali alguém que me ajudasse, não é? Obrigada pelo seu testemunho, porque eu acho que temos mesmo que ter, eu acho que quem trabalha nesta área tem mesmo que ter esta sensibilidade, senão nós não escolheríamos esta área. Eu acho que quem vem para esta área gosta mesmo do humano, dos bebés e acredita no ser humano, não é? Porque é aqui que começa tudo. É aqui que começa tudo. Se nós pensarmos aqui, vamos lá aqui ao Bowlby, que diz isto: o estilo de amar na idade adulta está relacionado com os estilos de vinculação na infância. Nós estamos aqui a contribuir ou estar a proporcionar o bem-estar de uma mãe, nós estamos a contribuir aqui para o bem-estar da humanidade. Claro que está aqui a professora do ponto de vista utópico, mas é isto, é isto. Nós sabemos que é determinante, esta relação é determinante. E é aqui, principalmente nos primeiros 9 meses. Nos primeiros 9 meses, que é quando este vínculo se estabelece de forma mais sólida ou menos sólida. Portanto, o vínculo é completamente determinante para quem nós vamos ser, para a nossa segurança, para a nossa autoestima, para... Agora não podem, não têm que ir fazer a vossa psicanálise, não comecem aí, ai meu Deus, que eu de certeza... Não é isso, é andar para a frente, já acabou, já foi lá atrás, mas foram connosco as mães suficientemente boas, as nossas mães foram suficientemente boas, foram aquilo que conseguiram ser. Agora, nós temos também este poder de estar agora com mulheres e poder contribuir dessa forma, ajudar alguém, apoiar alguém. Gosto mais da palavra suporte do que propriamente ajuda. Aqui o bonding, que é outra forma de falar de vinculação, mas eu quero mesmo é falar desta sensitividade. No fundo, termos também esta sensitividade, passar esta sensitividade, esta empatia para o lado lá, para que seja mais fácil esta relação. Depois também respeitar muito esta questão das parentalidades, não é? Isto hoje em dia, não é hoje em dia, portanto, se nós formos bem ver também a antropologia, a história da humanidade, isto não são novas nem velhas parentalidades, são parentalidades, ponto. O estarmos muito ajustadas a novas formas de família, a novas conjunturas, porque o que é importante é o amor. Isso é que liga. O vínculo, a vinculação é amor. E o afeto é o mais importante. Quando me perguntam, professora, então, mas 2 homens, 2 mulheres, depois como é que vai ser? Não vai ser. Desde que haja amor, respeito, se forem suficientemente bons, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem, porque nós já desdramatizamos desta forma, ou clarificamos, não é? Nem é desdramatizar, porque isto não é drama nenhum. É clarificar que homossexualidade não determina a homossexualidade a um futuro ser humano. À partida, todos nós fomos frutos de relações heterossexuais. O que é determinante é vivermos ou sermos frutos de relações onde existe violência, onde existe negligência, onde existem abusos. Isso é que é problemático. Agora, onde existe amor, onde existe projeto de parentalidade, não há crise nenhuma. A crise só há no preconceito e nos estereótipos. Portanto, esta questão das parentalidades também aqui reforçar isso mesmo, enquanto profissionais e enquanto pessoa. Mas pronto, eu aqui estou a falar enquanto profissional e vocês também. Respeito muito os vossos estereótipos e os vossos preconceitos. Enquanto profissional, isto já é um assunto do século passado. As parentalidades já são amplamente faladas e respeitadas e já há muitos estudos, antigamente não havia, mas agora em 2025 já há estudos longitudinais que nos explicam que desde que a criança cresça e se desenvolva num ambiente seguro, tranquilo, previsível, que é ter as rotinas, o saber que pode tomar banho, que vai ter alimentação, previsível. A previsibilidade é muito importante também para a saúde mental, vai correr tudo bem. Só dar-vos esta ideia, quando nasce o bebê, nascem 3 bebés, não nasce um bebê, nascem 3 bebés para a mãe, mais para a mãe do que para o pai ou para o parceiro.
É muito interessante esta noção de nascimento de 3 bebés. O filho imaginário, que é o tal dos 3, 4, 5 anos, em que nós já brincávamos, ou não, porque há pessoas que nunca brincaram a isso, mas este bebê imaginário, se nós fecharmos os olhos, já tínhamos um bebê imaginário. Que era mais clarinho, era mais escuro, tinha mais cabelo, mais caracóis, menos caracóis, era loura, tinha olhos azuis. Depois há o feto invisível mas real, ou seja, o filho imaginário pode surgir antes da gravidez. Depois há o feto invisível mas real, que já vai sendo criado de acordo com algumas pistas que o bebê vai dando, os pontapés, se mexe, se me deu um enjoo, olha, já me está a dar muito trabalho, já ando aqui toda enjoada, vai ser bonito. Pronto, já começamos a dar também características ao bebê, é o tal feto invisível mas real, e depois o verdadeiro bebê recém-nascido, que normalmente não é coincidente com aquilo que nós idealizamos. Há estudos que até dizem que a grávida idealiza o bebê, que normalmente equivale a um bebê entre 3 a 4 meses. As características do bebê imaginário nunca é aquele aspecto e o tamanho do bebê, não sei pessoas já da área que sabem o que é um bebê recém-nascido, mas que normalmente uma mãe que não tenha propriamente formação, o seu bebê imaginário é sempre um bebê maior, mais robusto, já com muito cabelo, mas encaracolado, sem lanugo, pronto, assim um bebê todo muito compostinho. E isto é muito interessante porque tudo isto vai contribuir para esta pré-história da vinculação, que nem sempre surge na gravidez, como já temos estado aqui a falar, mas também contribui para o alvorecer da vinculação, o termos este bebê, ou já começarmos a pensar, isto já está tudo a contribuir para o vínculo que se vai criando. Quando o vínculo é bidirecional, é interativo, nós estamos a contribuir para a proximidade, para a proteção, para o carinho, para a satisfação de necessidades, para a base segura, e os autores até falam, mesmo quase neste namoro, numa troca, numa resposta, a mãe corresponde, o bebê corresponde, e isto vai fazer ou vai contribuir para que mais tarde consigamos relacionar-nos melhor com os outros, tenhamos mais autoconfiança e até confiança no que nos rodeia, autoestima, tudo aquilo que eu já tinha falado, mais segurança, estabelecer também maior capacidade para as relações íntimas. Se houver problemas aqui na vinculação, que pode advir desta gravidez, que possa não ter sido desejada, ou se foi desejada, depois houve um projeto que não foi um projeto consolidado, robusto, esta ambivalência que continua, pode afetar a vinculação, que são os primeiros 9 meses. E isto pode ter repercussões a nível do desenvolvimento, pode determinar vínculos, a nossa capacidade de nos vincularmos também a outras pessoas e dificuldades no relacionamento em geral. Está bem? Portanto, esta questão da vinculação é muito importante, nós não vamos ter tempo para aprofundar, no entanto, depois quando eu vos passar o PowerPoint, tem aqui os principais autores da vinculação. Sendo que o Bowlby foi o que pela primeira vez fala de bonding, de attachment, desta noção de cola emocional, mas depois vem o Spitz, que fala muito da pele com pele, de quão importante é a pele, que é o maior órgão, não é? O órgão maior do ser humano. Ainsworth é alguém que eu gosto muito. Ainsworth fala do sujeito estranho e dos estilos de vinculação segura e insegura e ansiosa da mãe. Portanto, vocês facilmente encontram bibliografia sobre estes autores, mas algo que eu gosto muito, agora eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Conseguem ouvir? É o Arlo. Eu gosto muito do Arlo. Para mim, e para vocês que vão estar mais ligados ao corpo, é mais da área da etologia. O Arlo estudou macacos rezos, nome da raça destes macacos.
E o que ele fez foi uma experiência em que retirou os macacos às mães e pôs numa jaula com macacos feitos de arame e com macacos feitos de pano. Não sei se vocês conseguem ver pelas imagens. Pôs alimento no macaco de arame e conseguiu comprovar que o bebê prefere o colo, o fofo, à alimentação. E mesmo quando está com muita fome, ele estica-se, vai à mãe de arame, mas não deixa a mãe de pano, que ele diferencia mãe de arame e mãe de pano. Eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo em que é fascinante perceber que isto acontece com os macacos, portanto também acontece connosco, e a importância depois na atividade física, vocês equacionarem o bebê a ir com a mãe, no sling, no pano, porque não? Aliás, eu sou completamente a favor disso. Nos primeiros 9 meses, o bebê ir sempre que possível com a mãe. Alimentar, rapidamente vai para a mãe de colo, não permanece no outro lado. Eu acho que isto passa uma mensagem muito, muito, muito importante, que mais do que o alimento, a necessidade de afeto, de colo, esta noção de que a criança vai estar ao colo, vai ficar manhosa. As crianças não ficam manhosas, são bebés. Os bebés precisam de colo, o mais possível. Quanto mais colo tiverem, mais facilmente lá à frente se vão separar da mãe. É tão simples quanto isso. O bebê que tem menos colo, claro que aprende a chorar, aprende a regular-se, mas vai ficar mais ansioso, garanto-vos isso. Não interessa aqui estar a procurar todos os estudos da psicologia, mas basta irem aqueles autores todos que eu vos falei, que todos eles defendem o colo. Muito colo, 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 o mais possível, sempre que, então, principalmente quando eles são pequeninos. Porque o que acontece quando nós não damos colo é estarmos a dar uma informação ao bebê que o bebê pode chorar, mas que também não vai estar ali para dar, portanto o bebê cala-se. Ele aprende a calar-se. Mas não é isto que é a natureza humana. E o Arlo foi muito, muito perentório a dizer isto. A natureza humana é o colo, é a importância do colo, mais do que o alimento. Está bem? Por isso é que ele chamou a natureza do amor. A natureza do amor é o colo. E o colo aqui é proximidade, é o aconchego, é o calor, é o ouvir o batimento cardíaco, que é aquilo que o leva novamente ali para a barriga, para a gestação. Depois temos aqui uma fase que eu vou passar, até porque já estamos muito em cima, que eu vos vou passar da promoção de saúde mental da gravidez. Tem mesmo já brochuras no próprio site do Ministério da Saúde, que focam esta dimensão das perturbações psicopatológicas. Mais à frente também vos trago uma série de bibliografia, mas no fundo as perturbações psicopatológicas mais frequentes é o baby blues, sendo que o baby blues, a ansiedade pós-parto, a depressão pós-parto e a psicose puerperal. É muito interessante perceber que o bebê tem o obstetra, nasce, tem o pediatra, e o que acontece é que a mulher fica ali no mundo de ninguém. Portanto, quem é que acorda esta mulher? Esta mulher é vista também, depois para ver se está tudo bem, mas acaba por pertencer ali ao mundo de ninguém. Portanto, as atenções são para o bebê. Eu até digo muitas das vezes, durante a gravidez passa a ser barriga, e eu digo sempre, vem uma grávida, por favor, podem olhar, para já deviam perguntar se podem fazer as festinhas na barriga, porque há mulheres que não gostam e temos que respeitar o corpo. Mas olhem nos olhos da grávida. Ela tem cara, não tem só barriga. Olhem, estás bem, precisas de alguma coisa, como é que estás a sentir? Depois da gravidez, vão
visitar a mãe. Quando? Passado quanto tempo? Quando lhes for dito que podem. Está certa a sua resposta. E o que é que levamos? Comida feita. Sopa! Sopa! Não, e ter sempre um miminho para a mãe. Levamos depois no Natal, depois, quando passa a ser só bebê e depois esquecemos da mulher que ali está. Já na gravidez isso acontece. Olha, comprei-te, mas é tudo para o bebê. Um miminho. Nem que seja um miminho, mas levem. É na gravidez e no pós-parto. Não se esqueçam que está ali uma mulher. E estes pequenos gestos lembram-na, eu sou mãe, mas também sou mulher. Convidem-na para um café, tirem-na de casa. À medida que o tempo vai passando, a atividade física é maravilhosa por isto. Faz com que a mulher comece a centrar-se nela. Portanto, vocês também vão participar desse processo. É essencial. Ela descentrar-se também, claro que no início é normal, ela estar ali na simbiose, então aí aconselhamos o pano, trazer a criança, mas aos poucos e poucos a mulher começar a ter 1 hora, 2 horas para ela, sem bebê. Isso poderá ser essencial para prevenir estas perturbações. De qualquer maneira, acho que vocês devem olhar para cada uma delas. O blues é mais frequente. Portanto, o blues. Dizem mesmo que grande parte das mulheres passa por esta fase. Aqui estima-se que 80%, mas eu quase diria que qualquer mulher passa por isto. Porque o blues tem muito a ver com aquela parte hormonal do parto, daquela adrenalina toda, do não dormir à espera que a criança nasça, de tudo o que ela despende de energia, mesmo que seja cesariana, não é? Hormonalmente a mulher está ali muito, muito atenta àquele momento. E depois tudo o que acontece a seguir, não é? O perder a barriga, o bebê que chora, a privação do sono, a prolactina, tudo isso desencadeia este estar, que é o blues, que normalmente surge nas primeiras 3 semanas, 3, 4 semanas, e que depois desaparece naturalmente. Não é alarmante. Temos é que o desmistificar. Como a colega dizia bem, na preparação para o parto, já desmistifica isto com as grávidas. É normal sentir-se assim. Caso isto continue a perdurar, isso é que já não é normal. Porque aí já podemos estar a falar numa ansiedade no pós-parto, já podemos estar a falar numa depressão pós-parto, que surgem sintomas que não desaparecem com o tempo. Portanto, nós dizemos que 18% das mulheres poderão vir a desenvolver a depressão pós-parto. A depressão pós-parto pode surgir até ao 1º ano, não tem que surgir logo ali depois do parto. Muitas das vezes é consequência do dormir mal, do se alimentar mal, do não pensar em si, do estar ali muito naquela bolha, do não ser suposto, estar triste e não estar a gostar daquele papel. Portanto, estarem muito atentas a tudo isto. Por isso eu volto aqui atrás, esta brochura que está online tem mesmo uma escala que vocês podem passar por ela, porque tem perguntas-chave que vocês, na informalidade, podem fazer estas perguntas às mulheres com quem trabalham. Sentes isto, sentes aquilo. Poderá ser uma forma de despistar. A mais grave vai ser a psicose puerperal, é mais rara, mas que é brutal. Portanto, a psicose puerperal surge ali logo depois do parto, envolve características de uma psicose, desde alucinações a delírios, vontade de fazer mal ao bebê, achar que o bebê vem com missões de destruição, é muito complexa, nem sempre se apercebem desta perturbação, porque a mulher, passado 2 dias, está em casa. Então, também, eu acho que se fala muito da depressão pós-parto e não sensibilizam a mulher para este estado. Ou até os familiares, não é? Dizer que se começares a ter ideias mais estranhas, mais de desapego, logo ali nos primeiros tempos,
de desorganização espaciotemporal, que deve procurar imediatamente ajuda. Dúvidas aqui nas perturbações? Portanto, depois tenho aqui a dimensão dos pais, também não descurar que os pais também apresentam e podem apresentar quadros depressivos, depressão pós-parto. Cada vez surgem mais estudos, eu ponho-vos aqui alguns estudos da depressão pós-parto, também é algo que podem vir o pai ou a cuidadora, não é? Depende da relação, da parentalidade do casal, mas tentarem também abordar como é que estão as coisas lá em casa, porque a privação de sono também existe no pai, as rotinas mudam, a atenção muda, tudo muda e isto cada vez é mais estudado, é um facto. A depressão nos homens é aquilo que muitas das vezes pode levar à tal separação, como eu vos disse, e dizem, então, mas mesmo agora foram pais e estão a separar-se, isto parece que não bate certo. E raramente falam neste quadro psicológico, psicopatológico. Portanto, os homens também deprimem, mas a depressão no homem pode ter sinais diferentes da mulher. Então não se esquecerem também desta dimensão e de poder falar sobre esta questão. Depois tem aqui muitas situações de risco que eu vou passar, mas que depois, como vão ter o PowerPoint, podem. O que é que pode, no fundo, determinar que uma mulher possa vir a desenvolver com mais facilidade as perturbações psicopatológicas? Passo já para a fase final, já estamos em cima da hora, mas para o conceito de estrogestação, não sei se vocês já falaram aqui no curso, nem no curso da. Pelo conceito, não vou lá, não sei se depois pela ideia posterior. Não, mas é mesmo chamada estrogestação. Pois não sei, não tenho A ideia. estrogestação é mesmo um conceito que já está estudado há uns anos a esta parte e que está a ganhar muita força. Tem a ver com o gestar do lado de fora. Quase comparado, olha, vamos nos comparar ao canguru. O bebê do canguru nasce, mas vai para a bolsinha da mãe. Então percebe-se pelos estudos, pelos teóricos destas áreas, que claro que o bebê pode e deve ser estimulado logo quando é pequenino, mas que os primeiros 3 meses, comparado com outros mamíferos, e principalmente ali com a noção do canguru, que é considerado o 4º trimestre, mas acontece fora do útero. Então, esta abordagem permite recriar com o bebê um ambiente semelhante àquele ambiente que ele teria dentro da barriga da mãe, porque dizem que a gravidez do ser humano é muito curta, portanto precisava de 12 meses. Então a estrogestação é algo muito interessante e que também já está muito estudado e que no fundo tem a ver com o contacto, com a comunicação, com o movimento, com o aperto, com a segurança, portanto tentar recriar ali a vida, é mesmo gestar do lado de fora. E o gestar do lado de fora, e tem mesmo autores, portanto isto já é de 86, da década de 86, da década de 80 e depois reforçado em 2022 pelo um pediatra. E tem estes passos. E possivelmente, se calhar, até poderiam colocar outros, mas pelo menos estes 11 são essenciais. O embrulhar, que é o enfaixar, já vamos ver algumas imagens, o sling, o segurar de lado, o shushing, que é o ruído branco, o balançar, a sucção, a iluminação, o toque, o banho, o choro e o sono. Porque é que nós estamos a dar isto num curso de preparação ou de atividade física? Porque se o bebê for, vocês podem e devem recriar o ambiente para o bebê, se for um bebê com menos de 3 meses. Não vamos pôr músicas agitadas, se calhar vamos pôr o estúdio com menos luz.
Portanto, há aqui uma série de aspectos que eu acho que são essenciais para a vossa futura prática profissional. E não só, se não for o bebê, é para explicarem à mãe. Mais uma vez, nesta lógica de relação que nós temos vindo a falar do vosso papel enquanto promotoras de saúde mental. Portanto, aqui o embrulhar, há várias técnicas, a técnica do envelope, por exemplo, os asiáticos fazem muito esta técnica, porque relembra os limites do útero. Portanto, o bebê está muito encolhidinho no útero, ele não tem que ficar embrulhado o dia todo, atenção, porque o bebê também precisa de expandir, de pôr a mão na boca, de fazer gestos, mas em momentos do dia parece acalmar, podendo se fazer esta técnica do envelope. Assim como o sling, o poder balançar com a mãe. Portanto, relembra todo o movimento que sentiu ao longo da gestação. E por que não fazer a atividade física nesta lógica? E agora até já sabem que tem a ver com a estrogestação. Depois o segurar de lado ou bruços, que tem a ver com a sensação de mais aproximada àquilo que o bebê sentia na barriga da mãe, as questões da gravidade. Também não é o dia todo. Portanto, alguns momentos parecem acalmar e remeter a criança para aquela segurança, a calmia que sentia. O shushing, ou o ruído branco, isto hoje em dia também já existem muitos vídeos com ruído branco. O meu filho era com o aspirador, vinham aqui as senhoras que nos ajudam em casa, sempre que vinha o aspirador, ele caía automaticamente para o lado, adormecia com o aspirador, com o barulho do aspirador. Portanto, o balançar, mais uma vez aqui a questão de remeter para o balanço, aqui a sucção, por isso é que nós somos da livre, nós, da livre demanda, o bebê deve mamar quando tem vontade, não há horas, devemos deixar que o bebê esteja muito connosco, pele com pele, contacto com contacto. A mama não é só para alimentar, a mama nutre, não há a sucção nutritiva, mas há a sucção também de calmia. Por exemplo, o meu filho nunca usou Xuxa, porque estávamos em pandemia e eu tive a possibilidade de até 1 ano e meio estar com ele. Depois também dei aulas à distância, não é? No Zoom, e o Lucas nunca, aliás, ele rejeitava mesmo a Xuxa, porque esteve em livre demanda. Ele sempre que tinha choramingava, eu punha-o ao colo, com a mama, e ele acalmava-se. E não foi por isso que ele portanto, deixou de mamar. Aliás, o Lucas mamou até aos 11 meses só, também não fez assim uma amamentação para ele, além. A partir do momento que ele começou a trincar-me, não foi bom para mim, deixou de ser bom para ele, era aquilo que a colega falava há pouco. Pronto, e é uma criança que não reagiu depois. Foi sempre muito colo, continua a ter muito, muito colo. Mas nunca tive esta preocupação do cumprir as horas. Ele ia estando na mama sempre porque eu também podia me permitir a isso. Portanto, é o que eu digo, eu no primeiro ano de vida tive sempre com as mamas quase à mostra, porque estava em casa em pandemia e podia fazê-lo. A iluminação, portanto, não ter espaços muito iluminados, nem com muito ruído, o toque aqui essencial. E para nós da psicologia, a pele com pele é essencial, os banhos. Claro que a Chantal também defendemos, aquelas coisas todas, mas o banhinho também ao colo, ali a água, a pele é mesmo tudo. Portanto, o tal banho na Chantal, o choro como a principal manifestação, não ignorar o choro. Portanto, a criança para de chorar porque se cansa. Não é deixar estar uns segundos que ela já se cala. Não. A criança chora, precisa de ser atendida. Ou é fralda, ou é fome, não interessa. A criança chora, está a comunicar. É a primeira forma de comunicar. Isto porque temos a prevenir o stress tóxico. É outra questão que nós temos com as idades. Estes vídeos eu já vos digo onde é que vocês podem ir vê-los.
Pois o sono e o co-sleeping, que é uma batalha. Por exemplo, eu que também fui apologista, agora ainda é muito difícil que o Lucas vá para a cama dele, mas eu tenho a convicção que ele vai se sentir tão seguro que ele próprio vai conseguir ir para a cama dele. Mas eu pratiquei o co-sleeping. Está aprovado também, a etologia diz-nos isso. A criança tem medo do escuro, mais ou menos até aos 7 anos. É uma forma, quando nós fomos mais animais, primatas, nós tínhamos que nos defender do perigo. E principalmente no escuro, porque nós não sabíamos quem é que nos vinha atacar. Então dizem que nós crescemos, no fundo, a proteger-nos e a agarrar-nos aos nossos pais. Por mais que nós queiramos racionalizar, tens que ir para a tua caminha, estamos a contrariar a nossa natureza humana, mais uma vez citando o Arlo. A criança até aos 7 anos precisa de se sentir no escuro, que tem ali os pais à distância de um toque. E dizem os autores que isto poderá favorecer depois a segurança e a autonomia da criança. Portanto, isto é o que vem nesta teoria da estrogestação. Portanto, vão ter aqui uma série de livros só de psicologia da gravidez e parentalidade, só sobre psicopatologia da gravidez e maternidade, que eu acho que vocês podem e devem pesquisar. Há aqui 2 documentários que eu acho mesmo importantes para quem está nestas áreas, o Babies e o Beginning of Life. O Beginning of Life, há o filme que já tem duas temporadas, e há a série, aquele filme que estávamos a ver do stress tóxico, é do Beginning of Life. Facilmente vocês encontram. É uma série fabulosa, que é do Brasil, mas foi realizada com muitas universidades reconhecidas internacionalmente. Portanto, é algo que eu aconselho. Este depois eram trechos dos filmes. Portanto, este é o meu último slide, pedindo desculpa por estes 15 minutos que resvalaram, que têm a ver com o início, que resvalou por motivos aqui do meu computador, que não estava a querer contribuir. Eu sei que 3 horas são são poucas horas, mas acho que, pelo menos, procurei trazer aqui tópicos, e depois vocês com o PowerPoint, com o PDF que eu vos vou fazer chegar, acho que ficam aqui com pontas interessantes, espero eu, para continuarem a pesquisar, e que no fundo vos podem ajudar a construir o vosso perfil profissional. Afinal, que papel, para além da atividade física, o que é que eu estou a fazer aqui com esta grávida e com esta mulher, que é mãe, mas também é mulher. Pronto, agora queria-vos ouvir um bocadinho antes de encerrarmos. Eu acho que o meu papel enquanto profissional é muito enquanto profissional de saúde, não é? E toda a minha atuação vai um bocadinho à volta disto, que é identificar estratégias de apoio de intervenção e de, acima de tudo, preparação. E há bocado falavam dos grupos de apoio, e eu tenho aqui, não é uma ideia contra, mas uma salvaguarda, que é, às vezes é muita gente a mandar habitats. E também temos bons profissionais e maus profissionais em todo lado, e portanto, se às vezes encontramos um mal, temos que também que ir à procura de alguém com quem nos identificamos, não é? E às vezes os grupos de apoio, a conversa da amiga, isto é o medicamento da vizinha que também me vai fazer bem. E, e na maternidade, e eu costumo dizer também que toda a gente é um bocadinho médico e enfermeiro, e se calhar a professora também pode dizer que se calhar toda a gente também é um bocadinho psicólogo, mas Mas não é, efetivamente. não Mas é. a questão é essa, é que não são, não é? Se eu preciso de um móvel de um serralheiro, porque é que, se eu preciso de cuidados de saúde, vou perguntar à minha amiga ou à minha vizinha? E efetivamente eu acho que estes grupos de apoio são ótimos, desde que orientados Orientados. e E isto, fundamentados. conhecimento científico é poder. Conhecimento científico é poder. O achismo não tem lugar aqui, senão vocês não estariam a procurar um curso. Iam ler aqui, ali, ali, e não era preciso estarem aqui a fazer este curso. Verdade? Sim, sim. Porque hoje em dia isto é um mundo, então com a inteligência artificial,
portanto, eu acho que para terminarmos e para concluirmos, acho que deixar aqui uma mensagem importante. Nós estamos aqui e procuramos este curso porque nos estamos a basear em evidências científicas, em estudos, em trabalho que foi feito não é? E confirmado por vários autores, e que conhecimento, sendo poder, não sendo propriamente a nossa área, temos mais legitimidade, porque estudamos, para estar por dentro das questões, para estarmos mais sensíveis às questões, para podermos encaminhar, se assim detectarmos algo. Claro que eu quero muito é que vocês consigam promover a saúde mental, no sentido de proporcionar o bem-estar, o relaxamento, aquele espaço que a mulher precisa, mas eu também espero contar convosco, é muito nesta perspectiva que eu venho, para alguém que, ao estar já mais sensível a estas questões, que possa sensibilizar. Olha, eu acho que tu devias procurar uma ajuda especializada. E, no entanto, também ser um lugar seguro para que a mulher possa verbalizar, possa se sentir normal, e sempre no sentido de, então, achas isso? Onde é que achas que eu posso recorrer? Ou o que é que tu me aconselhas? É muito neste sentido, porque se nós não tivermos conhecimento, também não vamos conseguir ser aqui. Este apoio à atividade física é importante, claro que sim, mas a atividade física na gravidez e no pós-parto está muito relacionada com maior conhecimento por parte dos profissionais, para dar mais confiança e qualidade no cuidado. Portanto, é nesta perspectiva que a psicologia da gravidez e parentalidade é aqui um contributo. Está bem? Pronto, tem aqui também toda a bibliografia, nomeadamente de Canavarro, que tinha aquele slide que eu fiz referência. Portanto, tudo aquilo que eu fui utilizando tem aqui as fontes. E depois deixar-vos o meu contacto. Pronto, é muito curtinho, foram 3 horas, mas que tenha aqui ficado alguma coisa da psicologia da gravidez e parentalidade. Já fico feliz por saber que contribuo também aqui desta forma para a promoção da saúde mental, no sentido de vos sensibilizar e de poder, através da vossa prática, também proporcionar uma maior segurança e tranquilidade às mulheres, um maior empoderamento, e, por consequência, as crianças ganham com tudo isso. Pronto, não sei se querem fazer mais alguma questão. E que é sempre muito bom sair do